E aí galerinha, beleza? Vamos continuar o desenvolvimento do aplicativo. Bem-vindo aí você que está começando no Flutter, bem-vindo aí entusiastas do Flutter, de programação, quem está começando, assim como eu, seja bem-vindo, tá? Ah, eu vou tentar, o vídeo anterior, se você chegou agora nesse vídeo, esse daqui é o segundo vídeo desse aplicativo de quiz, de perguntas e respostas em True e False. Então, caso você não tenha visto o primeiro vídeo, vou colocar no link na descrição, dá uma olhada. Se você quiser aprender a fazer esse aplicativo e ver um pouco mais sobre Flutter, então acessa lá a primeira parte do aplicativo, beleza? Para quem já tinha visto o vídeo anterior, vamos nessa, bem-vindo. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto nesse, mas qualquer dúvida que vocês tiverem aí com relação ao aplicativo, pode deixar aí nos comentários que eu respondo, que eu vou responder qualquer dúvida, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente terminou com o aplicativo aqui com as três questões, né? Nós criamos duas listas, uma string e outra booleana, uma para questões e outra para respostas. O aplicativo atual está assim, né? A gente aperta para responder true ou false, ele mostra se a gente respondeu aqui um print aqui no log básico, só para a gente ver se ele realmente está aí correlacionando a questão verdadeira com a resposta dela, ok? E aí, se a gente continuar respondendo aqui, quando responder a terceira, ele vai crashar porque nós não temos mais perguntas, nós não programamos o aplicativo para ele o que ele tem que fazer depois da última questão respondida. Então, se eu responder, ele já dá aqui um erro, né? E fala, aqui ele fala inclusive do número, né? Que nós temos 3 questões, mas não temos mais do que isso. Então, como a gente colocou aqui no setState, para incrementar mais um número, cada vez que o usuário responder, ele vai para a próxima. Após chegar a terceira, ele crasha. Eu vou dar um hot restart para voltar ao aplicativo normal. E vamos lá. Bom, pessoal, seguinte. Um dos elementos da programação orientada a objetos se chama abstração. E a abstração nada mais é do que você delegar funções para classes diferentes, para lugares do seu código diferente do seu aplicativo, né? Para que você não faça tudo na main, assim, porque não é saudável, não é seguro. E questões de desempenho também, entre outras coisas. Mas você não precisa deixar tudo na main, no seu arquivo principal. Você pode delegar funções, como se fosse uma empresa, né? Cada profissional é responsável por uma determinada área ali da empresa. Na mesma coisa quando você monta, a mesma forma é quando você monta um aplicativo, um sistema, alguma coisa na programação. Você tem que delegar funções diferentes ali em determinadas partes do seu código para que cada um fique responsável por uma tarefa diferente e fique mais coeso, mais seguro e mais bem organizado o seu código, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui as nossas duas listas, como eu falei, né? A lista de string e a lista de respostas. Nós não precisamos que ela fique aqui na main, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui na lib, pasta lib, nós vamos clicar com o botão direito, aí no seu Android ou no seu VS Code, nós vamos adicionar um novo arquivo Dart, e nós vamos colocar o nome de questions.dart, certo? Questions.dart, ok. Agora aqui dentro do nosso arquivo, nós já estamos dentro do arquivo que nós acabamos de criar, beleza? Nós vamos criar uma classe chamada questions, certo? Vamos deixar questions. Nós vamos abrir chaves e fechar chaves. E dentro do corpo dessa classe, nós vamos criar uma string com o nome de question text. Nós não vamos definir nada para ela por enquanto. Aqui o texto tem que ser maior, maiúsculo, porque programação aqui no Dart funciona como o camel case, né? Então, primeira letra da palavra minúsculo, a segunda palavra, primeira letra maiúsculo. Nós vamos criar uma booleana também,
com o nome de question answer, de resposta, né? Question, opa, faltou um meio aqui. Aí, question answer. E aqui nós vamos utilizar o construtor. Vamos colocar questions, né, o nome da nossa classe que a gente acabou de criar. Abrir parênteses, fechar parênteses, abrir chave, fechar chaves. Dentro do parênteses, nós vamos colocar uma string com o nome de key e uma boolean com o nome de a. Opa, aqui é uma vírgula. Aqui dentro do nosso corpo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui a nossa propriedade que a gente criou aqui para nossa classe, chamada questionText, que é uma string. Nós vamos colocar aqui o questionText vai receber a nossa string aqui do nosso construtor com o nome de key, né? Então, nós vamos colocar que o question recebe key, né? A nossa string que nós demos o nome de key. E nós vamos colocar aqui a nossa question answer de respostas vai receber a nossa booleana a aqui do nosso construtor que nós imputamos aqui nos parênteses. Ok, Ctrl S, nós salvamos. Nós podemos simplesmente agora, pessoal, se a gente quiser criar uma lista sem precisar criar uma lista para string, para as questões e uma lista para as respostas, nós podemos simplesmente fazer o seguinte. Nós vamos primeiramente comentar esse código. Então, Ctrl barrinha normal, né? Ctrl barrinha normal, vai comentar tudo, seleciona tudo, aperta Ctrl barrinha. Ele não está mais ativo, essa nossa lista, essas duas listas que nós criamos, não está mais ativo. O que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ir aqui em cima e nós vamos importar o nosso questions.dart, questions.dart. Nós importamos o nosso arquivo aqui para nossa main, para que nós possamos utilizar as propriedades que tem dentro dele, né? Como herança, por exemplo, né? Entendeu? Então, vamos lá. Agora nós vamos vir aqui, nós vamos criar uma nova lista. E essa lista vai ser do tipo, qual tipo? Do tipo questions, né? Do que a gente criou aqui. Então ele vai importar o que tem aqui dentro. E nós vamos utilizar o que tem aqui dentro. Então, aqui nós vamos dar o nome para essa lista de question bank. Question bank. Aqui faltou um N. Ok, question bank. Só que o B aqui tem que ser maiúsculo. Maiúsculo. Question bank. Ok, agora sim. Aqui dentro da nossa lista, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever question. Repare que aqui ele me dá já uma opção para eu utilizar, que é o questions, string key e booleana a, que foi exatamente o que nós criamos aqui dentro da nossa classe questions, ok? E nós definimos que o questionText e o questionAnswer, que vai ser as questões e as respostas, ele vai receber a nossa string key e a nossa booleana a. Então, quando a gente vier aqui e colocar aqui questions, que a gente vai criar a nossa lista, aqui ele está me pedindo key e a. E o a. O key é da string e o a é da booleana. Então, o key aqui vai ser a minha questão e a vai ser a resposta para a minha questão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou copiar esta questão, por exemplo, que está comentada, vou colar em cima do key, e no a eu vou deletar e eu vou colocar a resposta para essa questão. A resposta para essa questão é true, certo? Porque assim como nós vimos anteriormente, a primeira questão ela vai corresponder pelo número 0. Da mesma forma vai ser a resposta, ela vai corresponder pelo número 0. A primeira sempre vai ser o 0, dentro de um array ou de uma lista. Então aqui nós vamos colocar que a resposta para essa questão é true. Ok? Eu vou dar vírgula aqui e vou criar a segunda questão. Vou criar a segunda questão, a mesma coisa, pessoal. Vou pegar aqui, vou
recortar, vou colar e vou colocar a resposta para ela, que é false. E vou fazer a mesma coisa com a terceira. Vou copiar ela, vou colar aqui dentro e vou colocar a resposta para ela, que é true, certo? Como a gente tinha feito aqui, ó, true, false, true. Então essa corresponde por 0, a resposta aqui corresponde por 0. Então ambas aqui estão sincronizadas, né, interconectadas. Então essa questão equivale a 0, esta resposta equivale a 0. Então uma está sincronizada com a outra. E aí vai ser a mesma coisa aqui, conforme a gente criou a questão e a resposta para essa questão. Muito bem. Então nós aqui já fizemos a nossa lista já com a questão e a resposta na mesma lista. Como que nós podemos utilizar ela? Bom, é muito simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui nosso texto. Primeiro nós temos que corrigir aqui, que ele está mostrando um erro, né, que ele não está conseguindo acessar o questions, que era a nossa lista aqui, ó, questions, que nós tínhamos criado. Mas para já corrigir isso vai ser muito simples. Nós vamos apagar aqui a questions e vamos colocar question bank. Aqui dentro do colchetes continua o question number, porque ele está aqui, e nós vamos sempre utilizar ele para que comece sempre da questão 0, que vai ser a primeira. Então aqui nós deixamos o question number como está. No final do colchetes, de fecha colchetes, nós vamos colocar um ponto e vamos colocar question test, né, para que ele pegue dentro do question bank e o index 0, né, o question number, que equivale a 0, ele pegue a questão, o texto da questão, que vai ser essa. Então ele vai pegar a questão 0 da lista, que vai ser Some cats are actually allergic to humans. Vai ser essa. Muito bem. Então aqui ele já sabe que ele tem que pegar a primeira questão que está aqui. E para as respostas, para o flat button, para que ele entenda qual que ele tem que pegar, também a mesma coisa. Nós vamos ver aqui, vamos excluir o answer aqui, que estava antigamente da lista booleana que nós tínhamos criado. E nós vamos colocar question bank, continua o question number aqui. E no final aqui, depois do último colchetes, nós vamos colocar um ponto question answer. Isso está sendo acessado da onde? Esse question answer e question test está sendo acessado do nosso arquivo questions.dart, da nossa classe questions que a gente criou. Então nós estamos utilizando isso. Nós utilizamos para criar a lista e nós estamos utilizando para que ele entenda, o código entenda, a aplicação entenda qual que corresponde a qual. Muito bem. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa aqui no flat button false, né, para responder false. Então nós vamos colocar a question bank, que é a nossa lista, né, que nós criamos aqui. E no finalzinho também nós vamos colocar ponto question answer. Ok, eu vou dar o Ctrl S, vou dar um hot restart. E muito bem, já restartou a nossa aplicação e veja, está funcionando da mesma forma. Só que agora eu não preciso de duas listas, uma para questão e outra para resposta. Eu criei uma lista só que contém as questões e as respostas para estas questões. Entenderam? Beleza? Muito bem. Então eu vou excluir esse comentário, né, das listas que nós tínhamos criado. Muito bem. Excluir. E agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Veja. Essa lista, ela não precisa estar aqui na main, né? Nós vamos utilizar agora o elemento, como eu tinha falado, um dos elementos que é delegar funções diferentes para a parte dos nossos códigos, né? Nosso código. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em lib, na pasta, nós vamos clicar com o botão direito, new, criar um novo arquivo Dart, e nós vamos colocar o nome de keys _brain.dart. Muito bem. Dentro do keys _brain, aqui, que eu já estou dentro do arquivo, nós vamos criar uma classe chamada keysBrain. Muito bem. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar essa lista que está aqui na main
e ela não precisa estar aqui na main, nós vamos delegar essa função de cuidar da lista, nossa lista de questão e resposta, nós vamos delegar essa função para o nosso arquivo, para a nossa classe KeysBrain. Então nós vamos copiar aqui, colar aqui. Nós recortamos da main e colamos aqui na KeysBrain, nosso arquivo da nossa classe, beleza? Ele está mostrando aqui um erro. Por que ele está mostrando esse erro? Porque nós ainda não importamos o nosso QuestionsDart. Aqui nós tínhamos importado aqui na main, nós importamos. Então nós vamos ter que fazer a mesma coisa aqui no KeysBrain. Nós vamos vir aqui, import, import KeysBrain. Pronto, KeysBrain não, desculpa pessoal. Aqui nós vamos ter que importar o nosso questions.dart. KeysBrain já é esse arquivo que nós estamos editando. Beleza? Veja, eu importei já o questions.dart e agora ele já tirou o erro que estava aparecendo aqui das questions. Beleza? Muito bem. Então, qual que é o nosso próximo passo? Bom, o aplicativo está funcionando, né? Agora nós tiramos a nossa lista de questões e respostas que estava na main. Então nós vamos ter que reescrever aqui o nosso código aqui, tanto para ele reconhecer qual que é o texto em questão, quanto para ele reconhecer qual que é a resposta, né, nos flat button aqui, para que os botões funcionem. E para isso que nós vamos fazer, bom, nós vamos criar alguns métodos, né? Uma função dentro de uma classe, ele se chama método. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, digitar void, nós vamos dar o nome de nest question, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Muito bem. Aqui dentro nós vamos colocar o seguinte, vamos abrir um if. Dentro do if, aqui nesta condicional, nós vamos colocar aqui se, tá faltando alguma coisa, tá faltando isso aqui, ó. Vamos também recortar aqui o question number da main, ele também não precisa estar na main. Vamos recortar daqui e vamos colar aqui dentro da nossa classe, KeysBrain. Agora sim, nós vamos vir aqui no nosso if, mas antes de colocar essa condicional, nós vamos utilizar agora um outro elemento da programação orientada a objeto, que é o encapsulamento. O encapsulamento é o princípio de esconder a estrutura de dados e somente prover uma interface mais simples na main, para o usuário, entendeu? Então, por exemplo, o encapsulamento ele esconde detalhes da implementação do objeto e o que sobra o que sobra visível disto é a sua interface. Então, uma vez com o objeto encapsulado, os seus detalhes de implementação não são mais imediatamente acessíveis por outras partes do código. Então, isso torna mais acessível. E como que torna mais seguro e mais coeso o código? E como a gente faz isso? Bom, a gente faz isso da seguinte forma. Nós vemos aqui no nome por exemplo, da nossa variável, nós colocamos um underline na frente do nome. Com isso, esta variável se torna privada. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui na nossa lista. Na frente do question bank, nós vamos colocar um underline. E agora, ele se tornou privado, encapsulado. Então só o KeysBrain, só esta classe agora tem acesso e permissão para mexer nessa estrutura aqui dentro. Entenderam? Então vamos aqui voltar aqui na nossa if, nossa condicional, vamos colocar aqui se o question number for menor do que o question bank ponto length aqui que nós estamos utilizando nós estamos colocando aqui que se o número da questão que o usuário está se a questão que o usuário está respondendo for menor do que a última questão geral da lista, aí sim nós vamos colocar que
Se a questão que o usuário está respondendo for menor, nós vamos colocar aqui o question number nós vamos incrementar um número no question number. Aí ele vai para a próxima questão. Beleza? Só que para isso funcionar sem que o aplicativo crash, né, feche ou dê algum erro, nós precisamos vir aqui no final do length e colocar -1 para que ele fique coeso com a resposta que o usuário está com a última pergunta da questão e ele não saia dali, ele fique ali na última questão e não passe para a próxima questão. Ok? Muito bem. Nós vamos criar mais um método, só que esse método vai ser uma string, né? Desculpa. Uma string com o nome de get question text. Abre parênteses, parênteses. Esse método vai servir para quê? Bom, pessoal, aqui no nosso flat button, no nosso texto, tanto no nosso texto aqui que a gente colocou, quanto no nosso flat button, ele estava acessando direto da main aqui a nossa lista que a gente tinha criado. Só que agora nós vamos delegar todas essas funções para o KissBrain. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um método aqui para que a gente chame ele direto. Então nós vamos ver aqui no question, nessa string, nesse método string que nós criamos getQuestionText. Então nós vamos colocar agora o texto. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um return questionBank colchetes question number ponto questionText ponto vírgula no final. A mesma coisa que nós colocamos aqui na main, ó. É a mesma coisa que nós colocamos aqui na main. Nós estamos criando um método para isso. Então nós criamos aqui um método que ele vai acessar o questionBank, a nossa lista. Ele vai entender que através do question number ele deve pegar a primeira questão, a questão 0, a index 0, que é essa, e o questionText, né, que vai ser esta questão, né? Então nós vamos fazer a mesma coisa para as respostas. Nós vamos criar uma booleana chamada getQuestionAnswer, e aqui dentro da booleana nós vamos colocar um return questionBank colchetes question number ponto, só que aqui vai ser questionAnswer, que a gente está pegando da onde, pessoal? Aqui, ó, da nossa classe questions, conforme a gente tinha utilizado ela anteriormente, né? E aí, ponto e vírgula aqui no final. Beleza? Beleza. Vou dar um Ctrl S aqui, salvei. Bom, para o aplicativo voltar a funcionar, nós vamos voltar aqui. Aqui é a parte onde fica o texto, esse texto aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer para que ele apareça conforme estava antes? Primeiro, nós vamos ter que vir aqui em cima e importar o nosso arquivo KissBrain. Então, vamos importar aqui KissBrain. Muito bem. O QuestionDart aqui, nós não vamos precisar mais deixar ele aqui na main, porque ele só está sendo utilizado dentro agora do KissBrain. Então nós podemos simplesmente excluí-lo. Para que a gente tenha acesso às informações aqui da nossa KissBrain, para que a gente possa usar a nossa KissBrain, nós vamos utilizar um construtor. Então nós vamos colocar aqui KissBrain, chamar a nossa classe KissBrain. Vamos colocar o nome de KissBrain também para esse nosso construtor. E nós vamos agora colocar KissBrain parênteses, ponto e vírgula no final. Então nós chamamos aqui o nosso construtor da nossa classe que nós criamos KissBrain. Agora nós temos acesso aos métodos que está dentro da nossa KissBrain. Muito bem. Agora nós podemos vir aqui na nossa parte onde fica o nosso texto, que é aqui, né? Agora nós vamos colocar aqui KissBrain ponto getQuestionText.
ponto e vírgula no final. Ó, não, na verdade aqui não precisa ponto e vírgula no final. Vamos colocar aqui para baixo para não confundir. Muito bem, aqui eu chamei, ó, veja pessoal, eu através do construtor que nós colocamos aqui em cima, eu estou tendo acesso a um método que fica dentro da nossa classe KissBrain, que é o método nest, que é o método getQuestionTexto, que é para ele identificar e pegar a primeira questão da nossa lista, para ele aparecer a primeira questão. Muito bem, nos flat button, nos botões true e false, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos colocar KissBrain, ponto, só que aqui vai ser getQuestionAnswer, de respostas. Da mesma forma que o método que está no nosso KissBrain, que nós estamos acessando para ter as nossas respostas, acessar as nossas respostas. Nós vamos fazer a mesma coisa no flat button false. Porém, antes de fazer isso, ele está mostrando aqui que o question number que a gente incrementou não está mais funcionando aqui, está dando um erro. Por quê? Porque nós tiramos a nossa variável aqui, ó, nossa variável question number da main e jogamos aqui dentro da nossa classe KissBrain para que ela fique responsável. Então, como é que eu faço agora para que ele entenda que precisa passar para a próxima questão? Bom, nós criamos um método para isso, que chama o método nestQuestion. Vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos vir aqui dentro do setState. Nós vamos colocar KissBrain ponto nestQuestion, ponto e vírgula no final. Certo? Ok. Aqui no botão false a mesma coisa. Vamos fazer o mesmo procedimento. KissBrain getQuestionAnswer. E aqui dentro do setState nós vamos fazer a mesma coisa, KissBrain.nestQuestion, que é para chamar aquela função nossa que a gente criou, aquele método, para que ele verifique aqui se a questão que o usuário está é menor do que a última questão a próxima questão da lista de questões, e se for menor, aí ele vai para a próxima questão, beleza? Beleza. Salvei, Ctrl S, não está me reclamando mais nenhum erro. Se eu agora vir aqui e responder, ele está funcionando corretamente. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que ainda não está aparecendo o Vzinho aqui de certo ou o X de errado? Bom, isso é muito simples, pessoal. Você lembra que a gente tinha criado uma lista aqui, icon, com o nome de Scorekeeper, e nós tínhamos criado uma row aqui. Muito bem. Como vai funcionar isso? Bom, nós vamos tirar apagar essa parte aqui do widget. Nós vamos chamar aqui Scorekeeper. Muito bem. Agora aqui, onde nós criamos para verificar se o usuário respondeu certo ou errado. Vocês se lembram isso na primeira parte do vídeo? Onde está o print que o usuário respondeu corretamente ou o usuário respondeu incorretamente? Nós vamos utilizar a nossa lista icon que está aqui em cima. Então, como que a gente vai fazer para utilizar ela? Nós vamos apagar aqui esse print. Nós vamos colocar Scorekeeper ponto. Veja, aqui tem add, de adicionar. Nós vamos clicar nela ou dar o enter, e dentro aqui do valor nós vamos colocar icons.check, que vai ser aquele Vzinho. Veja, ele até apareceu aqui do lado, mostrando que é este o símbolo. E nós vamos colocar uma vírgula depois disso e vamos colocar colors.green. Aqui no final nós temos que colocar um ponto e vírgula. Ok. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui para caso ele responda incorretamente, ele responda errado, ele erre. Então nós vamos colocar scorekeeper.add icons. No caso vai ser close, o ícone que é do xizinho, close, e nós vamos colocar a cor
colors.red, ponto e vírgula no final. Muito bem. Então, nós vamos fazer isso. Nós podemos fazer isso aqui também no false, no botão false. Só para vocês terem noção, eu vou colocar aqui também. Coloquei aqui. E o incorreto, né? O ícone errado. Vou colocar também aqui. Então vamos lá, pessoal. Vou dar um hot restart aqui. Por exemplo, se eu responder agora, veja, já está aparecendo aqui. Se eu responder errado ou certo. Ó, respondi errado essa, apareceu o xizinho. Viu, pessoal? Não é complicado isso aqui. Mas vamos lá. Muito bem. Nós já criamos aqui os nossos métodos para pegar o texto, pegar a resposta e passar para a próxima questão. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro do meu README, eu coloquei todas as questões que eu vou utilizar. Tá? Então eu vou pegar todas as questões aqui que eu vou utilizar. Vou dar um Ctrl V. E vou vir aqui no KissBrain dentro da minha lista. Vou colar. Ele está dando um erro aqui porque, bom, aqui a lista eu peguei quando eu fiz em um outro determinado momento, eu coloquei o nome da nossa classe de question no singular. E aqui ele está o nome da nossa lista da questions no plural. Então, para resolver isso é bem simples. Se eu quiser, simplesmente eu posso excluir o S. Posso excluir o S, deixar só question. Ou eu posso deixar questions aqui e colocar aqui o S no final de cada um. Então, eu vou recortar aqui só para corrigir isso. Pausar o vídeo aqui e já volto. Então pronto, pessoal, corrigido aqui para não ter demorar muito aí, um pouco mais aí do vídeo aí, fica maior. Então já corrigi aqui. Tava no singular, corrigi para o plural, né? Deixei tudo certo agora. Bom, muito bem. Agora eu tenho todas as questões já definido. Você coloca as questões aí que você quiser. Eu estou utilizando essas aqui que eu tenho particular minha. Mas assim, pessoal, por exemplo, se a gente continuar respondendo, nós podemos responder aqui, né? Tem agora mais questões. Quando chegar na última questão, por exemplo, vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai continuar aparecendo aqui o erro ou acerto, mas a gente não definiu o que vai acontecer após a última questão, certo? É isso que a gente precisa fazer. Então, para isso, nós vamos criar um método aqui que vai ser um método booleano. O nome dele vai ser finish. Nós vamos utilizar esse método para verificar se o usuário respondeu a última questão, certo? Então aqui dentro nós vamos colocar um if. Nós vamos utilizar condicional if. E daí nós vamos colocar aqui se o question number for maior ou igual ao question bank ponto length menos 1, que vai ser, aqui vai ser se a questão que o usuário estiver respondendo for maior ou igual à última questão da lista de questões, então o que vai acontecer? Bom, só para que a gente perceba quando isso acontecer, vamos colocar um print e vamos colocar o nome aqui a frase aqui, null is true, agora é verdade. Vamos colocar para retornar, return true. E aí, nós vamos colocar aqui else aqui embaixo, que, bom, nós colocamos aqui que se o question number for maior ou igual à última questão da nossa lista, para retornar true. Se não, nós vamos colocar para retornar false, ponto e vírgula no final. Muito bem. Vamos lá. Mais uma coisa. Isso é para verificar se o usuário respondeu a última questão. Mas, digamos que ele responda a última questão, nós vamos daqui a pouco
colocar o alerta para, para aparecer quando ele responder a última questão, mas nós também queremos que o quiz ele restarte para a primeira questão novamente, para que o usuário possa responder o quiz novamente. Para isso, nós precisamos fazer com que o nosso question number, após ele responder a última questão, não vai estar mais em zero, mas nós precisamos fazer com que ele volte para zero. E como nós vamos fazer isso? Bom, muito simples. Nós vamos criar uma função chamada reset, um método aqui dentro da nossa classe, né? Chamada reset, e que nada mais vai ser do que question number recebe 0. Então, neste determinado momento, quando este método for chamado, nós vamos fazer com que o question number, que vai estar num número diferente da questão, não vai estar mais em 0 na primeira questão, nós vamos fazer com que ele volte para 0. Então, assim, nós vamos poder utilizar para restartar o nosso quiz. Beleza? Ctrl S, salvei. Muito bem. Nós vamos voltar agora aqui na main, onde nós vamos terminar o nosso aplicativo. Mas para isso, antes eu queria mostrar para você como que nós vamos instalar o nosso package para que apareça o dialog alert, né? Aquela mensagem de texto alertando que terminou o quiz. Como é que a gente faz isso? Eu vou abrir aqui o meu navegador. Você abre aí o seu navegador. Muito bem. Vamos esperar um pouquinho aqui que o meu PC não é muito rápido. Vamos lá. Pessoal, agora aqui, por exemplo, vocês vão entrar no pub.dev, né? Aqui é onde você pode ver os packages que é possível utilizar no Flutter. Você vai digitar rflutter _alert, que vai ser esse package aqui, você vai entrar nele. E aí, como nós vamos instalar esse package, como qualquer outro package, nós vamos vir aqui em dependências dele, nós vamos copiar, nós vamos voltar aqui no nosso projeto, vamos clicar aqui no nosso PubSpec Game, o meu já está aberto aqui, e você vai colar ele aqui, pode ser embaixo do Cupertino Icons, por exemplo, tem que ser dentro da questão aqui das dependências. Então você vai colar ele aqui e vai dar package get, e aí ele já vai estar disponível para ser utilizado. Agora aqui na main, nós vamos voltar aqui na main, nós vamos importar esse package aqui. Nós instalamos ele, nós vamos agora utilizar ele, importando. Então eu vou colocar aqui alert, né? Então tem aqui, ó, rflutter alert.dart. Então ele já está disponível para uso. Muito bem. Agora nós vamos criar um método chamado checked answer, checar a resposta. Nesse método, bom, primeiro nós vamos utilizar este alerta de mensagem, essa mensagem de alerta. Como é que nós vamos utilizar essa mensagem de alerta? Bom, antes disso nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o que está aqui dentro do nosso flat button, pode ser do true. Nós vamos pegar o que está aqui dentro do método onPressed, né? Nós vamos recortar tudo isso aqui e nós vamos colar aqui dentro da nossa função. Logo vocês vão entender. Ok, aqui dentro, antes disso nós vamos pegar e aqui a primeira parte do nosso setState, que é para informar o Flutter que houve mudanças no nosso código, nós vamos recortar essa primeira parte, vamos jogar aqui em cima, né, para que ele pegue toda essa parte do código. Muito bem. Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esse aqui, vamos jogar aqui para cima também do setState. Agora aqui dentro do setState nós vamos colocar if, vamos abrir uma condicional, e dentro dos parâmetros dessa condicional nós vamos colocar
kissbrain.isFinished. Então, o que nós vamos fazer aqui? Bom, nós criamos um método aqui para verificar se o usuário respondeu a última questão. E caso ele respondeu a última questão, ele vai retornar com o verdadeiro ou falso, certo? Então aqui nós vamos checar se ele respondeu a última questão. Nós vamos utilizar aquele método. Então aqui nós colocamos kissbrain, que é o nosso construtor para poder utilizar tudo que tem aqui dentro da nossa kissbrain, da nossa classe. Então nós colocamos kissbrain.isFinished, que é o método que tem aqui na classe kissbrain. Nós vamos colocar aqui se este método for equal true, for igual a verdadeiro. Muito bem. Aí aqui vai aparecer a mensagem com alerta de que acabou. Então, caso o usuário realmente tenha respondido a última questão do quiz, vai aparecer a mensagem. Como é que a gente vai fazer para aparecer a mensagem? Nós vamos voltar aqui na nossa página, na página do package Flutter Alert, Flutter Alert. Nós vamos pegar algum exemplo aqui de alerta. Vamos ver um aqui bem mais simples. Esse aqui, por exemplo. Nós vamos pegar só aqui do alert até o ponto show. Vamos copiar. Podemos fechar agora. E vamos colar aqui dentro. Bom, ele tem um contexto, né? Então, aqui vai ser o título, né? O title. O título desse alerta. Eu vou colocar simplesmente aqui no meu finished. E aqui é a descrição. Vai ser a mensagem embaixo desse título. Vou colocar aqui qualquer coisa, aqui o quiz is finished, 3 pontos, restarting quiz. Isso aí. Nós não vamos precisar utilizar aqui uma imagem para aparecer nesse alerta, vamos então excluir isso. Muito bem, agora embaixo aqui do ponto show, quando isso acontecer, quando o usuário responder a última questão, e aparecer esse alerta, nós precisamos fazer mais duas coisas. Nós precisamos zerar o score keeper aqui, que é o acerto e erro dele, e nós precisamos zerar o question number para que ele entenda que ele precisa voltar para a primeira questão, certo? Como é que a gente faz isso? Bom, nós vamos colocar aqui kissbrain.reset, reset, ponto e vírgula no final, que é aquele método, pessoal, que a gente criou aqui no final, ó, para o question number voltar para 0, entenderam? Então nós estamos chamando ele aqui, né, para que se o usuário responder a última questão, se for verdadeiro que responder a última questão, vai aparecer a mensagem, o question number vai resetar, então vai voltar para a primeira questão. E outra coisa, nós vamos colocar aqui scorekeeper, sinal de igual, abre colchetes, fecha colchetes, ponto e vírgula. Com isso, nós fazemos aqui o scorekeeper resetar, ele ficar 0 de novo, certo? Então, muito bem. Então, isso foi a condicional se nós utilizamos isso se o usuário tiver respondido a última questão. Mas e se ele não tiver respondido? Bom, nós vamos colocar aqui depois da última chave do nosso if, nós vamos colocar um else, né? Se não. E aí, se não, nós vamos pegar este código aqui embaixo, recortar e colar aqui dentro. Muito bem. Após isso, já está funcionando? Não, pessoal, ainda não, né? Porque nós tiramos aqui aquela porção de código que estava aqui no nosso flat button, certo? Que estava no nosso flat button, nós utilizamos o true. E agora, para que isso funcione, nós vamos precisar chamar esta função que nós criamos, que verificou tudo isso. Como é que nós fazemos isso? É simples. Nós vamos colocar aqui checked answer. Veja, ele está pedindo para eu imputar algo. O que nós vamos imputar? Nós vamos imputar o seguinte. Eu esqueci de colocar aqui, mas nós vamos aqui dentro do método aqui nós vamos colocar uma booleana, vamos colocar a booleana user com o nome de user picked, deixa eu ver,
user picked. Então, eu tinha esquecido de colocar isso, mas esse método, essa função que nós criamos, nós temos que imputar uma booleana aqui para que ele entenda que um é true e o outro é false. Um flat button vai ser true e o outro flat button vai ser false. Agora, se nós voltarmos aqui no nosso flat button, por exemplo, veja aqui, ó, quando nós chamamos a nossa função, ele está pedindo para mim digitar algo. Eu vou digitar true, ponto e vírgula, certo? E no false vai ser a mesma coisa. Eu vou excluir isso porque nós já estamos utilizando lá em cima na nossa função que nós criamos. Então eu vou chamar essa função checkAnswer. Está pedindo para eu colocar imputar uma booleana, um valor para a booleana. E eu vou imputar nesse caso o false porque é para o botão false, certo? Dou Ctrl S. Muito bem. Eu vou dar um restart, um hot restart. E agora nós vamos aqui a nossa aplicação reiniciou. Nós vamos verificar agora se está funcionando. Vamos conferir aqui a lista de questões para ver se nós estamos respondendo certo. A primeira é true. Nós respondemos true. A segunda é false. Nós vamos responder false para ver. Bom, ele marcou aqui errado, mas deveria estar certo. Deveria ter marcado certo porque nós respondemos false. Vamos ver onde está o erro. Bom, isso acontece, né? Às vezes a gente passou algo que a gente não percebeu. Vamos lá. Bom, aqui nós imputamos uma booleana user picked. Na verdade, então aqui seria assim, ó. Nós temos que colocar aqui se user picked for equal a correta resposta, correct answer, se o usuário se o que o usuário marcou, se o que ele apertou for a resposta correta, aí vai aparecer o ícone de vizinho certinho acertou. Se não for se o que o usuário marcou não foi a resposta correta, correct answer, que nós criamos, né, aqui na booleana e etc e tal, ele vai mostrar o ícone de X vermelho. Errado. Vamos dar um Ctrl S, hot restarted, vamos tentar novamente para ver. Então vamos ver agora. Bom, a nossa primeira pergunta é true, vamos responder true. A nossa segunda é false, vamos responder false. Opa, agora sim. Vamos ver se realmente está certo. A terceira pergunta, que está aqui, a resposta para ela é true, mas eu vou responder false para ver se aparece que eu errei. Apertei false, apareceu que eu errei. Ok, agora está correto. Bom, vamos respondendo aqui só para chegar até a última questão. Aqui, a última questão, pessoal. Vamos voltar aqui para mim para a gente entender. Nós criamos aqui, né, nesse método, nessa função que nós criamos para checar a resposta do usuário e verificar se é a última resposta, se não for a última resposta. Se for a última resposta vai aparecer a mensagem, vai resetar o question number para que volte para a primeira pergunta e vai resetar também o scorekeeper, que é onde fica os ícones de acerto ou erro. Então é neste momento, essa última pergunta eu vou responder, vamos ver, e aí a gente vai verificar outra coisa. Nós vamos verificar, como a gente tinha criado aqui, ó, no método isFinished, nós colocamos um print para verificar se é realmente a última. Nós colocamos para verificar que se for a última pergunta que ele respondeu, vai aparecer now is true. Então vamos ver se isso vai acontecer. Vou responder, respondi aqui, opa, apareceu a mensagem, o alerta que nós estamos utilizando através de um package, conforme a mensagem que nós colocamos aqui, ó, finished, keys finished, restarting quiz. Exatamente isso que apareceu. E outra coisa, apareceu aqui, ó, now is true. Então chegou na última pergunta, o usuário respondeu a última pergunta conforme a gente tinha colocado aqui, só para a gente checar isso, né, que foi esse print. Então, tudo certo. Vamos verificar agora se resetou de fato. Vamos fechar aqui e veja, voltou para a primeira
pergunta, resetou o Scorekeeper e agora está tudo certinho. Beleza, pessoal? Se caso ficou um pouco confuso aí, alguma coisa não ficou muito bem explicado, peço desculpas. Você pode comentar aí o que ficou meio confuso, que eu posso estar respondendo aí nos comentários. Esse vídeo deve ter ficado muito longo também, ficou grande, mas eu queria explicar passo por passo para que quem está aprendendo consiga entender, assim como eu. Porque quando você tenta explicar, você consolida o seu aprendizado, você acaba melhorando. Os próximos que você vai explicar para alguém, você já vai começar a conseguir explicar melhor, a entender melhor o que você está explicando. Você vai se preocupar com isso, né? A ensinar melhor. Então, quando você ensina melhor, você precisa aprender melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse aplicativo. Se saiu tudo certinho conforme a gente fez no vídeo aí, comenta, ou se você ficou com alguma dúvida, comenta. E até o próximo aplicativo. Só para a gente passar resumidamente aqui e explicar a questão da programação orientada a objetos um pouco melhor. Bom, nós utilizamos dos elementos da programação orientada a objetos, que é a abstração, né? É que delegar funções diferentes para coisas diferentes no nosso código, e foi o que nós fizemos. Nós delegamos funções, por exemplo, aqui na Question, no Questions.dart da nossa classe Questions. Aqui na nossa classe KeysBrain, nós delegamos funções específicas dela. Aí uma outra coisa interessante que nós utilizamos foi o encapsulamento. Aqui, ó, pessoal, a gente tornou privado e só a classe KeysBrain tem acesso a isso. Só ela pode mexer em tudo que está aqui dentro dela. Então nós encapsulamos, tornamos privado essas questões, essa parte do nosso código. Outra coisa que nós fizemos, nós trabalhamos com herança. Por exemplo, aqui nós importamos o arquivo question.dart. Nós trabalhamos com propriedades que tem dentro do question.dart da classe questions, e nós utilizamos aqui no arquivo KeysBrain, na classe KeysBrain. Então nós trabalhamos também com herança. E nós também trabalhamos com poliformismo, né? Que poliformismo é o que? Quando um código, ele pode ser um objeto, ele pode assumir formas diferentes dentro do seu código. Então foi o que nós fizemos. O nosso aplicativo estava num estado. Quando o usuário vai respondendo, ele vai para um estado, e depois nós fizemos ele mudar de forma, mudar de estado, né? Nós resetamos, por exemplo, o question number, que era responsável por verificar qual que eram as questões. Nós resetamos o Scorekeeper. Nós mudamos a forma de objetos dentro do nosso código. Isso faz parte do poliformismo. Então, toda vez que você vai criar um aplicativo, vai criar um sistema, alguma coisa assim, são questões interessantes, né? Esses 4 pilares da programação são essenciais na programação, né? Que é abstração, encapsulamento, herança e poliformismo. Então é uma coisa que, se você não estudou muito bem ainda, assim como eu estou fazendo, estude melhor para que você entenda melhor isso, porque isso é fundamental na programação. Acho que eu já falei demais, o vídeo já está enorme, então até a próxima. Um grande abraço, pessoal. E outra coisa, eu vou colocar eu vou colocar o repositório desse aplicativo no GitHub, vou colocar o link aí na descrição depois. Um grande abraço.